Esse é o nosso 42º encontro. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de João e no encontro passado nós vimos Jesus chegando a Jerusalém para a celebração da Páscoa. E ele não chega escondido, ele chega, apesar de montado no jumentinho, chega à vista de todo mundo. Mesmo sabendo que os judeus, os fariseus, o sinédrio, tinham intenção de prendê-lo. Mas ele chega à vista de todos, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, chegou a Jerusalém, chegou para a festa da Páscoa, chegou para ser imolado. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores chegou a Jerusalém em missão de paz, montado no jumentinho. Mas quando ele voltar na sua segunda vinda, ele não volta mais em missão de paz. Ele não vem mais no jumentinho, mas vem no cavalo branco, com poder e grande glória, para julgar, para reinar com cetro de ferro. Muitos dos judeus daquela época já começaram a aceitar que Jesus era realmente o Messias. Muitos começaram a ver que Jesus era realmente o Messias prometido do Antigo Testamento, porque os sinais, os milagres que Jesus fizera, dava credencial para ele. Entre tantos sinais, tantos milagres que o Senhor fez, a cura de um cego de nascença já era suficiente para mostrar que só o enviado de Deus poderia fazer aquele ato. Outros não poderiam fazer. Quem poderia dar a vista a um cego de nascença que não o enviado de Deus? E agora, mais do que isso, o Senhor Jesus ressuscitou um morto que jazia enterrado há pelo menos 4 dias. Isso também era um ato que só o Senhor Deus poderia fazer. Já seria mais do que suficiente para mostrar que Jesus veio da parte de Deus. Era o Messias que o Senhor mandou. Mas muitos cada vez mais se tornavam endurecidos, empedernidos, resistentes a essa verdade. Como que é o ser humano, né? Os judeus, esses mesmos judeus, quando saíram do Egito, lá na saída do Egito, quando estavam lá sob a servidão nas mãos de Faraó, quando eles saem do Egito, o Senhor Deus Todo-Poderoso fez 10 milagres. Foram as 10 pragas que nós chamamos, para que o faraó deixasse o povo dele ir. E não é só isso, mais tarde o Senhor abre o Mar Vermelho para o povo passar em seco, enquanto o faraó vinha com seu exército. E o Mar Vermelho volta, mata todo o exército egípcio. Eles já tinham visto esses sinais, conheciam muito bem esses sinais, tinham ouvido desses sinais de seus próprios antecessores, de seus pais, de seus avós. Vejam bem, se aqueles homens que conseguiram sair do Egito sob a mão forte de Deus, logo quando começa a jornada pelo Egito, começa pelo deserto, começa a falar, puxa vida, será que isso é de Deus mesmo? Será que Deus tirou o povo dele lá do Egito para morrer aqui no deserto, as mínguas no deserto? Bom seria para nós tivéssemos ficado no Egito, comendo as cebolas do Egito. Começaram a questionar e não aceitar que aquilo ali era da mão de Deus. O mesmo fato está se repetindo agora. Os milagres que o Senhor Jesus fez estão nas mesmas condições das pragas que vieram sobre o Egito. Só Deus poderia fazer aquilo. Os milagres que Jesus fez, só Deus pode fazer isso. E do mesmo jeito que aquele povo, depois que estava no deserto, começou a questionar, será que é de Deus mesmo? Será que não é? Esse povo começa a questionar. Tá, eu concordo, o Senhor Jesus está fazendo muitos sinais, mas será que é de Deus mesmo? Será que isso aí é de Deus mesmo? Porque o Messias que a gente esperava não viria assim, viria com toda força e circunstância para nos livrar das mãos dos judeus, enfim, para fazer com que nós sejamos uma verdadeira nação soberana. Então, começavam a questionar. Muito bem, esse era o cenário que estava acontecendo ali. E João agora vai nos revelar que alguns gregos gentios vão procurar Jesus. Enquanto o sinédrio, os fariseus, os saduceus, os escribas estão procurando Jesus para prender, temos aqui agora alguns gentios procurando Jesus. João não dá muito detalhe para a gente de quem são esses gregos, não. Mas ele diz para a gente que alguns gregos foram até Jesus. Começa assim o versículo 20. Quem puder, acompanha comigo. Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos, gentios. 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus.
Então João não nos dá maiores detalhes sobre esses gregos. Fala que apareceram uns gregos, não fala quantos, alguns gregos apareceram. Nós não sabemos se esses gregos eram prosélitos. O que é um prosélito? O prosélito é aquele homem que aderiu à fé judaica, não à fé cristã, a fé judaica. É aquele homem que cortou o seu prepúcio, que começou a estudar a Torá, a Mishnah, a Midrash, começou a entender os costumes e as práticas dos judeus, começaram a seguir o judaísmo. Esse aqui é um prosélito. Nós não sabemos se esses gregos eram prosélitos. Nós não sabemos quem eles eram. Apenas a informação que João nos dá é que eles estavam procurando Jesus. Versículo 22. Filipe foi dizê-lo a André. Porque, lembre-se, os fariseus querem prender a Jesus. Estão querendo prender Jesus. De repente chegam os gregos procurando Jesus. Filipe se assustou. Será que eles vêm mesmo para entender da palavra, para conhecer Jesus, para ver seus milagres? Ou será que ele está aqui amando dos fariseus para prender Jesus? Aí o que ele faz? Procura André. Então Filipe foi dizer a André. André e Filipe, agora os dois juntos, foram até Jesus e comunicaram a Jesus. Jesus, tem uns gregos querendo te ouvir. Aí, em lugar de Jesus receber os gregos, João nos fala que Jesus deu um esclarecimento mais detalhado da sua glorificação. A impressão que dá é que Jesus falou assim, deixa eles aí, eu tenho uma coisa mais séria para falar para vocês, e que Jesus começa a mostrar para eles detalhes da glorificação, daquilo que ia acontecer com ele, da morte, do tipo de morte que ele estaria agora sujeito, mas da ressurreição, da ascensão, da exaltação, da glorificação de Jesus Cristo. Versículo 22, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Esta hora já havia sido agendada desde a fundação do mundo. O Senhor Deus Pai Todo-Poderoso já tinha preparado esse momento para a salvação de toda a humanidade, todo aquele que nele crê. Já estava na agenda do Senhor Deus Todo-Poderoso esse momento para Jesus. Existe uma corrente supra-lapsarianista que acredita que Deus preparou essa hora antes mesmo da queda. Antes mesmo de Adão e Eva pecar, o Senhor já tinha preparado um plano de salvação, porque sabia que o homem era passível de erro. Existe aquele chamado de infralapsarianismo, que acredita que Deus separou essa hora depois da queda. Que depois da queda o Senhor preparou Jesus para esse momento. Mas de uma forma ou de outra, quer seja supralapsarianista ou infralapsarianista, a hora de Jesus ser glorificado estava chegando. Isso aqui é fato. A hora de Jesus ser glorificado estava agendada e a agenda do Senhor dizia que devia ser naquele momento, naquela festa da Páscoa. A hora de Jesus dar a sua vida para a salvação de todo aquele que nele crê já estava agendada. A hora é chegada. Versículo 24, Jesus falando, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Vida eterna, sem dúvida alguma, é o que mais importa, é o mais importante que nós temos, é mais importante que a própria vida que nós vivemos hoje, que nós vivemos agora. É a vida eterna. Porque a vida eterna acontecerá quer seja ao lado de Jesus ou quer seja longe de Jesus. Nós fomos criados para ser eternos nesse ponto. Então, a sua eternidade vai ser ou ao lado de Jesus ou longe dele. Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Se alguém servir a Jesus, se alguém acompanhá-lo, o Pai o honrará. 27. Agora está angustiada a minha alma. Jesus falando, a minha alma está angustiada. E quem direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas se precisamente por esse propósito vinha esta hora, por isso eu vim aqui. Aí ele fala assim, Pai, glorifica o teu nome. Então ele já o Senhor revelou que a alma dele está angustiada. Angustiada por quê? Porque vai passar pela cruz? Não. Porque ele sabia que ele era o Cordeiro Pascal, que veio para tirar o pecado do mundo. Ele sabia que veio para ser imolado. Então a cruz para ele não era novidade. Onde está a angústia do Senhor aqui, para ele dizer isso? É porque quando chega no Getsêmani,
que o Senhor está algumas horas, alguns momentos para ser entregue nas mãos dos soldados do templo, o Senhor vai ter um momento com Deus Pai Todo-Poderoso tão angustiante que ele vai transpirar suor com sangue. Tamanha angústia dele. Começou aqui nesse momento e vai ter o ápice lá no Getsêmani. É porque o Senhor Jesus Todo-Poderoso, ele é imaculado, ele é perfeito, ele nunca pecou. Em hipótese alguma ele nunca pecou. Mas ele agora, para ser o Cordeiro que vai ser imaculado, para perdoar os nossos pecados, ele vai ter que abraçar todos os nossos pecados. Todos os pecados que nós homens já cometemos, ele, puro, santo, teria que pegar nossas imundícies e levar com ele para a cruz. A angústia dele está dizendo o seguinte: eu sou perfeito, imaculado, não tenho pecado, mas eu vou ter que me fazer pecador para salvar os pecadores. E ele está dizendo: a minha alma está angustiada. Mas será que compensa me livrar disso? Ele fala: agora aqui direi eu, salva-me desta hora? Mas é para essa hora que eu vim para isso. E ele fala: Pai, glorifica o teu nome. Olha o que acontece. Então veio uma voz do céu, e a voz diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Uma voz que vem do céu e faz essa afirmação: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A palavra veio do céu. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Nós temos aqui dois tipos de pessoas: céticos e místicos. Os céticos vão justificar as obras espirituais como fenômenos naturais. O cético vai tentar achar uma razão, uma explicação plausível para todos os fatos e acontecimentos que nós sabemos que são espirituais. Já os místicos buscam sempre algo sobrenatural. Foi um anjo. O místico procura uma coisa sobrenatural para justificar. Anjo nada, rapaz. Era a voz de Deus. Era a própria voz de Deus que estava sendo ouvida naquele momento. Olha o versículo 30. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Jesus fala essa informação é mais para vocês do que para mim. É mais um testemunho para vocês que eu sou da parte de Deus, que eu sou o Messias. É mais um testemunho sobre a natureza divina de Jesus. O Jesus que veio do céu. 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. O Senhor Jesus falando. E agora o seu príncipe será expulso. O mundo, a partir de agora, daqui a alguns momentos, vai ser dividido entre aqueles que creem e daqueles que não creem em Jesus. Haverá um julgamento. Haverá um julgamento para todos, para os que creem e para os que não creem. Mas a sentença do príncipe deste mundo já foi pronunciada: será expulso. Expulso eternamente da presença de Deus. Expulso para o lago que arde com fogo e enxofre. Para lá irão todos os anjos rebeldes e aqueles que não aceitaram o sacrifício vicário de Jesus, que não aceitaram que Jesus é o Cristo, que não se renderam a Jesus, que não confessaram com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que não dobrou seus joelhos na presença do Senhor Jesus, que não entregou sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Para lá irão todos estes. 32. E eu, Jesus falando, quando for levantado da terra. A expressão levantado da terra é isso mesmo, é quando ele for crucificado, levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Aí João fala, isso ele estava falando em relação ao tipo de morte que ele vai sofrer. Até aquele momento João não sabia que ele ia ser crucificado. Só quem sabia era o próprio Jesus. Então João fala, ele está falando isso aqui, que ele vai ser levantado da terra, dando uma referência do tipo de morte que ele vai ter, crucificado. 34, replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como diz ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Aí a multidão
novamente mostra o endurecimento do coração. Quando fala assim, pela lei que nós aprendemos aqui, Jesus Cristo não vai morrer. Ou melhor, o Messias não vai morrer, o Cristo não vai morrer. E você fala que vai ser morto, então quem é o Messias? Quem é o Filho do Homem? O Senhor Jesus Cristo, ele sabe de todas as coisas, ele é conhecedor de todas as coisas, do coração das pessoas. Aí ele vai responder assim para as pessoas, versículo 35, ainda por um pouco a luz está convosco. Em outras palavras, por mais um tempo eu ainda vou estar aqui. Aí ele fala, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a luz do mundo. Se você estiver com Jesus, você sabe para onde você vai. Mas se você estiver fora de Jesus, está em trevas. Você não sabe para onde você vai. Eu dou glória a Deus por nós que andamos nos passos de Cristo. E nós sabemos muito bem para onde nós estamos indo. Nós sabemos muito bem para onde nós vamos. Mas aqueles que não se achegam a Cristo, não querem saber das suas palavras, não querem entender do seu ensinamento, está em trevas. E não sabe nem para onde vão. 36. Jesus fala, enquanto tende a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Enquanto vocês estão na luz, creio na luz, para que vos torneis filhos da luz. Para nós, enquanto estamos vivos, enquanto nós temos tempo, enquanto nós estamos vivos, nós temos cada vez mais de buscar a conhecer a Jesus e nos tornarmos, como ele diz, filhos da luz. Logo a morte vai chegar para todos nós. Aí não haverá mais tempo para mais nada. Será tarde demais. A oportunidade que nós temos é o dia de hoje. Da manhã nós não sabemos nada. Mas o aqui e o agora, esse momento agora é crucial na tua vida, na minha vida, na nossa vida. É a oportunidade que Deus está nos dando para nos achegarmos à luz. Andarmos na luz. E você na luz, andando com Cristo, você sabe para onde você vai. Fora de Cristo é trevas. Densas trevas. E quem vai para lá, vai em direção ao abismo. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Aí o versículo termina dizendo que Jesus, quando disse isso, ele vai ocultar-se deles. E a partir deste momento, o Senhor vai se voltar exclusivamente para os seus discípulos, em especial os 12 apóstolos. Aí o Senhor Deus, todo Pai Todo-Poderoso, na forma de Jesus Cristo, vai se reunir ficar mais perto dos seus apóstolos, vai dar um conhecimento mais profundo, mais especial para esses apóstolos, porque dali a pouquinho eles vão ter uma missão fundamental, a missão de divulgar o Evangelho, de pregar o Evangelho, doa quem doer, custe o que custar. João nos revelará, a partir de agora, como foram esses momentos de Jesus exclusivo com os seus apóstolos, com os seus mais chegados. Mas isso só nos nossos próximos encontros. Vou parando por aqui, pedindo a Deus para que nos guarde, nos proteja, nos livre de todo o mal e nos dê condição de entender mais das suas verdades. Fiquem todos com Deus e até breve.